Por exemplo, o Gerson está voltando para um time excelente, que paga como a Europa, que ele está em casa, né? O Flamengo faz contratações muito grandes, né? Contratações de fato caras. Mas o Flamengo é um clube que arrecada muito dinheiro. E aí, essa arrecadação está diretamente ligada ao tamanho da torcida. Imprensa paulista rasga elogios ao Flamengo pela contratação do Gerson. Falaram muito bem do Flamengo, né? Vi alguns trechinhos aqui, vou assistir com vocês, né? O Djalma elogiou o retorno do Gerson, né? Defenderam o Flamengo, o Gerson daqueles ataques de fracassado na Europa, deu errado na Europa. Falaram um monte de coisa, falaram sobre finanças. Vamos assistir aqui, rapaziada. Dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like, que você ajuda demais no nosso crescimento. Mas deixaram claro também, Flamengo é Flamengo. Futebol brasileiro é futebol brasileiro. Não tem que envolver... Mas Pedrão, o Flamengo, ele fica no Brasil? Como é que Flamengo é Flamengo, futebol brasileiro é futebol brasileiro? Bom, assistam o vídeo que vocês vão ficar por dentro aí. Vambora! Agora tem mais uma coisa, hein, Djalminha? Presta atenção agora nesse outro trecho da entrevista coletiva que a gente vai mostrar, porque o Gerson, além de tudo, ele mostrou uma maturidade para lidar com a maneira como essa volta dele foi encarada por parte da imprensa, né? Por algumas pessoas que acham que voltar ao Brasil é você regredir, é você não olhar para novos desafios, e ele responde de maneira brilhante. Nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido, porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem. Como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. É interessante pensar na declaração dele, né? Porque acho que, assim, claro que entram várias partes dessa equação. Tem a questão financeira, quando a Europa chega com dinheiro, tem a questão tática, quando você pega um treinador de escola europeia, Djalma. Mas você olhando, assim, a declaração do jogador que está voltando para o país dele, também é bom a gente parar e fazer uma reflexão. Dani, assim, eu vou muito com a opinião do Gerson. Eu tenho um sonho, né? O meu sonho é ver o futebol brasileiro como a NBA. Os melhores jogadores são os americanos, né? Do basquete. E aí eles jogam os melhores lá, tem uma liga excelente, que é maravilhosa de ver, e muitos jogadores são exportados, jogam em outros países, mas os melhores estão lá. Aqui no nosso país acontece o contrário. Os melhores vão e não ficam os melhores, assim, ficam bons jogadores, grandes jogadores. Poderia ser o inverso. É lógico que isso é tudo uma questão que aí envolve país, financeira. Se nós tivéssemos essa condição financeira, acredito que seríamos a melhor liga do mundo, né? Porque teríamos todos os jogadores, imagina todos os jogadores que atuam fora do país, no Brasil, na nossa liga. Iria sobrar
jogadores de qualidade fora dos times. Então, assim, isso que o Gerson fala, ele tem razão, e eu acho que no caso do Flamengo, e no caso dele em específico, eu acho que o Gerson veio comprado por um valor alto, ele de repente está recebendo o mesmo salário que recebia fora. As competições que ele disputará aqui dentro do país, ela tem mais efeito do que na Europa. O Olympique não vai disputar para ser campeão da Champions, muito difícil vai ser campeão francês. Aqui ele tem condições de brigar por todos os títulos, esportivamente ser positivo para ele. Então, assim, ele tem uma certa razão, mas a gente tem que sempre lembrar que não são todos os clubes no Brasil que tem essa condição que hoje o Flamengo tem. Eu acho que esse é um ponto essencial, assim. O caso do Gerson é um caso muito específico, muito particular. Nós estamos falando de um clube no Brasil que tem condições de brigar com os clubes médios da Europa. Eu me lembro que a Gazzetta dello Sport, jornal italiano, publicava as folhas salariais de todos os clubes da Itália, todo ano. Você dizia quanto ganhava cada jogador e, portanto, no final, somando esses valores, dizia qual era a folha salarial. E eu me lembro que na última vez que a Gazeta publicou isso, eu comparei com os valores brasileiros e o Flamengo, ele tinha mais ou menos a folha salarial da Fiorentina, que é um clube médio ali, não é um clube dos mais fortes, mas é um clube médio. Portanto, para brigar com o Olympique de Marseille, pagar um salário equivalente com o Olympique, o Flamengo tem condições, mas é o Flamengo. Então, eu acho que esse é um ponto. Para o Gerson, talvez seja um bom negócio. Ele vem brigar por todos os títulos, como disse o Djalma. Vem para ganhar um salário de nível europeu, se não do top da Europa, mas um nível europeu. Então, é um caso específico. Dar moral para o futebol brasileiro, da maneira que o futebol brasileiro se trata, é que é mais complicado. Porque a gente, de fato, não tem um campeonato que não é... Sei lá, o Brasileirão, ele não é 1/10 do que ele poderia ser, eu não tenho dúvida disso. Então ele é mal gerido, ele tem um monte de problemas e tal, e não tem jeito. Eu acho que eu entendo o que o Gerson está falando, eu entendo o incômodo dele quando ele ouve as pessoas dizerem que voltar para o Brasil é de alguma maneira um fracasso, mas assim é, inclusive considerando o desejo dos jogadores de futebol brasileiros. 99% sonham em ir para a Europa e permanecer na Europa e fazer uma carreira na Europa e, se possível, se colocar no patamar que está hoje Vinícius Júnior, Rodrigo, esses caras. Então, Casimiro, ou tantos brasileiros que foram para lá e chegaram nesse... E eu até acho que o Gerson é um jogador que poderia chegar em patamares altíssimos, de Real Madrid, dos maiores clubes da Europa. Então, quando ele volta, eu entendo também que certas pessoas digam, olha, é legal, entre o Olympique e o Flamengo, de fato, acho que você tem vários motivos para dizer melhor o Flamengo do que o Olympique. Mas talvez o passo a mais que se esperava do Gerson na Europa, esse não tenha acontecido. É que o caso dele é muito particular, né, Mari? Ele tem 25 anos, ele não volta, por exemplo, como a gente viu o Adriano quando voltou para o São Paulo, porque já não funcionava, mas já não tinha mais ali adaptação na Europa. O Ronaldo, quando voltou, que volta mais velho, já com uma outra questão física para tratar, ele volta com 25 anos. É meio que uma volta programada nesses casos, né? Nesses casos foi quase que uma volta programada, né? Sim. Eu acho que assim, tem alguns pontos ali nessa frase dele, temos os melhores jogadores e ajudamos os europeus. Isso é fato, só que os europeus também ajudam muito os nossos jogadores. Então, assim, o jogador que vai para lá, a gente vê o Gustavo Scarpa, além dele querer realizar um sonho, é uma outra liga, é um outro desafio, é um outro desenvolvimento. Então, os nossos jogadores jogando uma Premier League, jogando, enfim, outros campeonatos e também se desenvolvendo com treinadores europeus, também é para o jogador. E eu acho que no caso do Gerson, essa frase, talvez do retrocesso, ela também pode ser, a gente também pode avaliar em cima da qualidade do atleta. Sim. Porque é um atleta de uma qualidade muito grande que poderia encaixar em outros times da Europa. Então, a gente poderia ver um Gerson jogando uma Premier League, por que não? A gente poderia ver um Gerson jogando uma Champions League, que seja num clube um pouquinho, numa competitividade mais alta que o Olympique. Então, acho que também vai pelo que a gente acredita que o jogador pode dar. No caso dele, é isso, ele poderia render lá, assim como ele pode render aqui. Eu acho muito legal o que ele fala, porque ele coloca realmente luz num assunto que a gente pode debater, mas acaba sendo um pouco fora da realidade do futebol brasileiro. Porque o Flamengo não é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o que a gente vê num calendário péssimo, numa arbitragem péssima,
clubes endividados, não conseguindo pagar salário em dia. É o retrato do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o Flamengo do Gerson. Sim, é curioso, você falou do Scarpa, eu fiquei pensando assim, o que a gente chama de síndrome de vira-lata, né? Ele fala disso desportivamente e eu tô pensando como vida, porque quando o Scarpa fez o projeto de ir para a Europa, não importando ser um clube competitivo, todo mundo falou, nossa, que bonito, ele quer construir uma vida na Europa. Quando o jogador brasileiro fica feliz de estar na casa dele, parece que o inverso é visto como falta de ambição, como uma outra maneira, Djalminha, assim, eu não sei se faz sentido, se você já viveu alguma coisa parecida, mas assim, parece que o jogador desistiu, porque talvez ele se encontre mais feliz no país dele, com a comida dele, com a família dele, do que no estilo de vida europeu. Eu acho engraçado, só curioso, né, na verdade, como essa balança é desequilibrada. É o lado humano. Assim, Dani, eu vou citar assim, meu exemplo, né? Eu acho que quando você joga na Europa, sem dúvida alguma, o atleta ele evolui. Ele evolui não só porque ele está na Europa, é porque ele está enfrentando os melhores jogadores de todo mundo que estão na Europa, né? O melhor africano, o melhor da Ásia, o melhor da América do Norte, eles estão lá. Então, você entre os melhores, você vai evoluir, né? A parte tática, você também tem um ganho. Mas eu joguei, por exemplo, no Japão, não evoluí, na verdade, na minha carreira. Foi bom financeiramente, obviamente, mas não evoluí. Então você vê os dois lados. Aí eu dou um outro exemplo. O Luizão jogava comigo no La Coruña. Ele estava jogando de titular, mas não estava satisfeito, não estava feliz. Nós falamos, fica aqui na Europa. Ele quis voltar e a carreira dele foi maravilhosa. Ele voltou, foi campeão da Libertadores no Vasco, foi campeão do mundo pelo Corinthians, foi campeão da Libertadores pelo São Paulo. Então, muitas vezes, a gente tem que entender também a opção do atleta. Por exemplo, o Gerson está voltando para um time excelente, que paga como a Europa, que ele está em casa, né? Que ele falou que está com saudade de tanta coisa, ele esqueceu de falar dos cariocas e das cariocas, né? Que lá na França não deve ter muito. Então, assim, por que não voltar? Né? Eu acho que também nem todo caso pode ser analisado da mesma maneira, voltou, fracassou. Não, às vezes é a opção do atleta também. É que eu acho que tem uma coisa que o Gerson... É óbvio que assim, a gente não pode julgar nenhuma decisão pessoal, de profissional de qualquer um, né? Então a decisão dele é essa e tem vários aspectos, como a gente já disse, que corroboram e que faz com que a gente compreenda a decisão dele. É que eu acho que o que o Gerson disse na entrevista vai além da escolha dele. O que o Gerson traz na entrevista é algo sobre o futebol brasileiro de maneira geral. Se tratar melhor, eu acho. Exato. Eu acho que assim, o futebol brasileiro não é o que ele poderia ser. Quanto a isso, não tenha dúvida. Agora, não é o que ele poderia ser por culpa do Brasil, de quem gere o futebol brasileiro, sim, dos dirigentes de clubes, dos dirigentes da CBF e tudo mais. Claro que a gente jamais chegaria a ser o principal palco do futebol mundial. Esse vai ser sempre a Europa. E, aliás, isso é importante dizer também, porque quando um jogador como o Gerson, se tivesse escolhido, na hora que ele vai para a Europa, se tivesse escolhido ir para um outro palco menos relevante esportivamente, mesmo que fosse para ganhar uma baita grana, ele ia apanhar. Aí sim, no sentido da escolha dele dizer, mas aí realmente um cara de 23 anos, né, na época, sim, na época, fazer a escolha de jogar na Arábia Saudita, de jogar que fosse na Major League Soccer, de jogar num centro como esse, tendo a qualidade que o Gerson tem, ele também seria criticado. Então eu acho que a crítica, ela olha para o aspecto esportivo acima de tudo, e isso a gente não pode negar, que a Europa é o principal palco do futebol mundial, mas o caso do Gerson é um caso específico. Ô, Jean. Fala, Djalma. Ô, Jean, mas assim, você não acha que a Europa é o principal palco pelo aspecto financeiro? Porque assim, eu vejo muitos jogadores de alto nível irem jogar na China, irem jogar no mundo árabe, irem jogar Se o Brasil tivesse essa condição financeira, né, com os nossos atletas, os melhores no Brasil, se tivesse o dinheiro, eu acho que seria muito atrativo para os grandes jogadores virem jogar na nossa liga. O problema é que nós não temos o dinheiro e, principalmente, é lógico, o dinheiro é fundamental, mas hoje nós não temos
organização, competência também para ter esses grandes jogadores aqui. É que é difícil desassociar uma coisa da outra, né? Então, é isso. Porque acho que assim, a gerir bem o futebol evidentemente traz dinheiro. Agora, também é verdade que por mais bem gerido que fosse o futebol brasileiro, se a gente importasse a galera da Premier League para... Entra um contexto histórico, né? A gente pensar em Europa como centro do mundo, entra a economia. A gente até faz esse papel, se você parar para pensar, para a América do Sul. Os jogadores colombianos, os jogadores uruguaios, os equatorianos, eles vêm jogar aqui por uma questão financeira e de visibilidade, né? Perfeito. Mas realmente você tirar isso da Europa é difícil pelo contexto. E por melhor gerido que o futebol brasileiro seja, e por mais dinheiro que ele possa render, porque ele poderia render muito mais dinheiro, né, despertando interesse de outros países, ele não vai mudar a economia de um país. Exato. Não vai ser o futebol brasileiro que vai mudar a condição econômica do país. Então, é claro que economicamente a gente vai estar sempre atrás nas principais ligas da Europa, é normal que seja assim. Agora, Mari, você tocou num ponto muito importante que não dá para pegar o Flamengo como o futebol brasileiro, principalmente quando a gente fala de saúde financeira. O Flamengo, ele pagou agora 15 milhões de euros, né, no Gerson, é um negócio caro, mas ele vai, de alguma maneira, compensando isso. O mercado de venda do Flamengo, a gente falava, vai embora o João Gomes, vai embora algum nome de peso para suprir essa chegada e tudo que o Flamengo faz no mercado. Não foi. O Flamengo se arrumou de outra maneira. Coloca pra gente, por favor. Saíram alguns jogadores, vamos pegar aqui um recorte dos últimos 6 meses, né? A gente tem aí o Flamengo com o William Arão, a gente está vendo os valores em euros, um total de 13 milhões e meio. Ou seja, falta 1,5 milhão para chegar no valor do Gerson. Com o Arão, o Hugo Moura, o Gustavo Henrique, o Lázaro, o Tuller, que acabou de fechar agora um negócio mais modesto. O Flamengo só tem 50% do direito econômico do jogador, foi para o Vissel Kobe do Japão. E pode ir o Hugo Souza também neste caminho. Então, parece que a gestão do Flamengo, por mais que esteja distante ainda do que a gente chama de ideal, como do pensa em Europa, está indo por um caminho bom. A gente compara com a Europa e está distante do ideal, a gente compara com o Brasil e está passos largos, né? Mas isso é uma construção, Dani, não foi ontem para hoje. A gente pode também colocar o Palmeiras nesse bolo aí, num planejamento financeiro de organização ali da casa. O Flamengo, ele consegue fazer um trabalho interessante, que são tipos de trabalho diferentes, né? Palmeiras e Flamengo, a gente vai falar sobre isso, sobre o Palmeiras, em relação à contratação. E o Flamengo, ele ainda consegue dar importância para a sua base, desenvolver a sua base e ainda utilizá-la no profissional e depois fazer caixa com ela. Então a gente vê como esses jogadores, no caso do João Gomes, o Gerson vem para o Brasil. Quem que a gente fala sobre tirar para ele entrar num lugar? Eu falo mais do Thiago Maia do que do João Gomes. A gente pode levantar uma enquete aí, porque o João, ele tem praticamente ali o lugar dele garantido. O Paulo Souza tentou mexer nisso e não deu nada certo. Então a gente fala de peças que o Flamengo desenvolve com trabalho de base, o Palmeiras vem fazendo isso, ganha tudo na base e aí consegue recompensar e investir dinheiro em que ele entende. Por exemplo, o caso do Andrés Pereira. O Flamengo não foi colocar o dinheiro que o United pediu. Porque ele falou, não, pra mim não tá bom, eu não tô afim, é muito dinheiro, esse jogador não me interessa nesse ponto. Aí ele guarda e ele vai e coloca no jogador que interessa ele. Então acho que consegue gerir de uma maneira muito interessante. Eu gostei desse negócio que a Mari propôs aqui, hein? Você de casa, participa aqui com a gente, diz pra mim, quem é que sai desse time do Flamengo se o Gerson efetivamente for entrar como titular? Mais pra frente aqui no ESPN FC, a gente vai fazer esse debate, vamos olhar esse time do Flamengo em campo pra pensar em qual seria o melhor encaixe. Eu quero a sua opinião aqui participando com a gente. Mas daqui a pouco a gente vai colocar o Palmeiras também nesse bolo, mas é isso, é o melhor dos mundos, né? Você não precisa se desfazer das revelações que encaixaram no time titular e você consegue fazer caixa para continuar as suas contratações. E eu acho que talvez o projeto do Flamengo não considere tanto como essenciais essas vendas, embora somando esses nomes todos você consiga de fato quase chegar ao valor do Gerson, porque o Flamengo faz contratações muito grandes, né? Contratações de fato caras, mas o Flamengo é um clube que arrecada muito dinheiro e aí essa arrecadação está diretamente ligada ao tamanho da torcida. Então é claro que não é fácil para todo mundo, como é fácil, entre aspas, para o Flamengo. Aliás, é bom ressaltar, eu gosto sempre de dar os méritos e os créditos à gestão do Bandeira de Melo, porque essa foi a gestão que teve toda a dificuldade do mundo, que arcou com a parte negativa. Porque
O que os clubes têm dificuldade em fazer? É dizer o que o São Paulo não consegue fazer, o que o Corinthians não consegue fazer, que é dizer, olha, é o seguinte, agora a gente vai passar um tempo sem gastar dinheiro, a gente vai passar um tempo sem contratar. A gente vai ter que fazer isso para colocar a casa em ordem. É assumir essa condição, né? O clube tem muita dificuldade de assumir que está com dificuldade. Mas os dirigentes, eles não querem, em geral, fazer isso porque eles sabem que se eles fizerem isso, não tem jeito. Claro. Esse discurso não convence o torcedor. O torcedor está pensando no hoje e no amanhã, assim, no amanhã a curto prazo. Então, é isso que os dirigentes deveriam fazer e não fazem. O Flamengo fez. E a partir do momento que fez e que colocou a casa em ordem, com o dinheiro que tem, com a torcida que tem, porque no fim das contas o dinheiro tem a ver com a torcida. Com o alcance. O dinheiro da televisão tem a ver com a torcida, que todo mundo fala do dinheiro da televisão, mas isso é diretamente relacionado ao número de torcedores, o dinheiro de renda, de público, né, de venda de camisa, tudo isso tem a ver com o tamanho da torcida. Então, claro que para o Flamengo é menos complicado. Mas é complicado e foi complicado também você colocar a casa em ordem, você acabar com as dívidas, porque em geral esse é um momento amargo, é um período amargo, e a partir dali eu acho que hoje o Flamengo tem arrecadações diversas, não é só de venda de jogador. Eu não sei se, confesso que eu não me lembro, eu até cheguei a ver o balanço do Flamengo, o último balanço do Flamengo, mas confesso que não me lembro o quanto percentualmente das suas receitas vem de venda de jogador, mas não era a maioria. Não, é pouquíssimo. É pouco. Então, assim, principalmente nos últimos tempos é título e público, né? Exato. Então eu acho que isso é e a televisão. Sim. Então é importante que se entenda também que o Flamengo ele gasta dinheiro porque ele tem dinheiro. Porque o dinheiro entra por diversos lugares. Rapaziada, acho que eles falaram aí o que tinha pra falar, né, cara? Eu vejo muita gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, não quero ser repetitivo. É a vontade do cara, bicho. O cara é livre, o cara já tem a vida financeira dele resolvida. O cara quer ser feliz, o cara quer jogar no Flamengo, o cara quer... O Flamengo é o clube de coração. As pessoas, elas têm o seu clube de coração, mas não pensam que um atleta também tem e quer jogar pelo clube dele, entendeu? Todo mundo jornalista aí tem clube de coração. Mas não, o atleta não pode realizar esse sonho, que ele já realizou, mas quer continuar realizando. As pessoas não... É só dinheiro, é só visibilidade, é só o cara já tem a vida financeira estabilizada, meus amigos. Vamos parar de julgar as pessoas, bicho. É só isso que eu peço. E vai dar tudo certo pra ele no Flamengo, e o Flamengo vai seguir os... Achei que até que eles elogiaram bastante, falaram aí que não tem como... O Flamengo não é o futebol brasileiro, né? O Flamengo tá acima do futebol brasileiro. Sobre reeditar 2019, o Gerson, achei bem bacana. Então, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.